Olha, com alegria que nós chegamos mais uma vez até o seu lar com o programa Andando com Cristo, da Igreja Presbiteriana de Dourados. É sempre uma alegria tê-lo na nossa companhia e podermos fazer este elo de levar a palavra de Deus até você, até a sua família e poder contribuir com o seu lar, contribuir com a sua casa, levando a palavra de Deus que instrui a família, que dá diretrizes ao coração da família para andar pelos caminhos do Senhor. E nós estamos aí na semana, dias que antecedem a comemoração da Reforma Protestante do século XVI. Neste próximo sábado nós teremos às 19 horas na Igreja Presbiteriana de Dourados o culto em celebração dos 498 anos da Reforma Protestante do século XVI. O nosso preletor é o reverendo Wagner Bonfim, ele é pastor da Igreja Central de Campo Grande e você é nosso convidado, tá bom? E hoje nós vamos falar mais algumas coisas referentes a alguns pontos doutrinários que foram o centro não só da reforma da Igreja, mas como do retorno da humanidade ao Evangelho, à Palavra de Deus. Então não saia daí, nós voltamos em breve para comunicarmos a Palavra de Deus até você. Se você busca tranquilidade e a certeza que sua vida e seus bens estão assegurados com as melhores seguradoras do país, Douraseg é administradora e corretora de seguros, que é especializada em seguros de automóveis, residências, empresas, agrícolas, de vida e muito mais. Fale com quem entende do assunto. Douraseg, administradora e corretora de seguros. Avenida Weimar Gonçalves Torres, 1770, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3422-6363. Instituto Cardiovascular de Dourados. Tecnologia e equipamentos modernos para realização de exames. Ecocardiograma, Doppler de carótidas e membros, eletrocardiograma, Holter 24 horas, teste ergométrico e mapeamento ambulatorial de pressão arterial. Tudo acompanhado e monitorado por uma equipe altamente treinada e especializada, garantindo aos seus pacientes resultados precisos em seus diagnósticos. Instituto Cardiovascular de Dourados, Rua Major Capilé, 1592, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3021 1135. Nós voltamos aqui para o primeiro bloco do programa Andando com Cristo, quando vamos tratar aqui do texto de Romanos, capítulo de número 10. Se você tem uma Bíblia e quiser acompanhar conosco, Romanos, capítulo de número 10. Esse texto é muito importante para a nossa compreensão, porque Paulo estava escrevendo na sua carta aos Romanos falando sobre a salvação dos judeus. E há muitas pessoas que pensam que Deus tem dois critérios de salvação. Um para o judeu e outro para o gentio, para aquele que não é judeu. E um dos critérios do Evangelho é que não há mais acepção de pessoas, não há mais diferença entre escravo e livre, entre homem e mulher, entre judeu e gentio, entre bárbaros ou citas. Então Paulo deixa isso muito claro nas suas cartas e Jesus deixou isso muito claro na mensagem do Evangelho, no contexto do Evangelho. Não há mais esta separação entre judeus e gentios para o contexto da salvação. Então, quando Paulo escreve essa sua carta aos Romanos, no capítulo de número 10, ele vai descrever assim sobre o assunto. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica, que é uma oração a Deus, a favor deles, se referindo aos judeus, são para que sejam salvos. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento.
Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não sujeitaram a que vem de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo o que crê. Ora, Moisés escreveu assim, que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé diz: não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém, a que se diz é o seguinte: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. Se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele de quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Meu querido ouvinte, meu querido telespectador, nós estamos estudando um capítulo, o capítulo 10 da carta de Paulo aos Romanos, da maior importância para nós entendermos algumas coisas. Primeiro, sobre a salvação dos judeus. Paulo fala: olha, a minha súplica a Deus a favor dos meus irmãos, e Paulo fala isso com muita pesar no coração, com muita dor no coração. Ele fala isso, que o desejo do coração dele é que os seus irmãos fossem salvos, que eles aceitassem a Cristo como seu Salvador, que eles crescem na salvação que Deus lhes enviou na pessoa de Jesus Cristo. E ele vai dizer assim: olha, porque a minha súplica a favor deles é para que sejam salvos. Eu gostaria que o meu povo, os meus compatriotas, fossem salvos. E o testemunho que eu dou a respeito deles é que eles têm zelo por Deus, mas não têm entendimento, não têm o discernimento, eles não reconhecem a pessoa de Jesus Cristo como Messias, como Senhor, como Salvador. Ou seja, tem zelo por Deus, porém não com entendimento. E logo então ele começa a traçar um assunto da mais importância e relevante para quem quer entender o Evangelho. Ele diz o seguinte: olha, que os judeus, eles estavam tendo um problema com respeito agora à salvação, porque tem zelo com Deus, por Deus, mas não tem entendimento. E além disto, eles rejeitaram a justiça que vem de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça. Isso é interessante porque não é um problema só de judeus, é um problema do ser humano. Rejeita a justiça da cruz de Cristo, ou que vem da pessoa de Jesus Cristo, o seu sacrifício, o seu sangue derramado na cruz, e começa a estabelecer a sua própria justiça, a justiça das obras, a justiça da liberdade humana chamada aí livre-arbítrio, uma justiça em que o homem não quer, no fundo, rebelado no seu coração, o que ele não quer é submeter a Deus e submeter-se à justiça de Deus.
Primeiramente porque a justiça de Deus, ela nos deixa de mãos vazias. Nós precisamos de aprender a chegar diante de Deus de mãos vazias, porque a justiça de Deus, ela não aceita das nossas mãos nenhum tipo de obra para a nossa salvação. O sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, ele é pleno e ele é suficiente para a sua salvação. Então Deus não vai aceitar as suas obras para trocar com você em salvação. Você me traz aí alguma boa obra e eu automaticamente vou trocá-la com você em salvação. Deus não aceita isto. A justiça da cruz de Cristo é aquela que eu chego diante de Deus de mãos vazias e digo assim: Deus, minhas mãos estão vazias, eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Aplica a mim, não a minha justiça, que eu estou de mãos vazias, mas aplica na minha vida a justiça de Cristo, que Ele conquistou lá na cruz do Calvário, ao morrer ali, ao derramar ali o seu sangue, aquela justiça que Ele conquistou na cruz e aquela obra que Ele consumou na cruz. Aplica a mim esta justiça. É isso que Paulo está dizendo. Olha, o fim da lei é Cristo. É nos conduzir aos pés de Cristo. É nos convencer de que pela lei nós não podemos nos salvar e que somente Cristo cumpriu satisfatoriamente a lei de Deus para nos garantir uma salvação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, Paulo está nos mostrando que a justiça de Deus conosco hoje não é uma justiça que Deus cobra de nós e que você tem que conquistá-la com as suas boas obras. A justiça de Cristo, que Paulo está dizendo aqui, que os judeus rejeitaram a justiça de Deus e procuraram estabelecer a sua própria justiça, a justiça de Deus, a justiça de Cristo, que Paulo está falando aqui, é aquela que Cristo conquistou na cruz. Então não é mais uma justiça que Deus cobra de você e de mim. Não é uma justiça que Deus exige de nós. É uma justiça que Deus nos oferece na pessoa de Jesus Cristo. É uma justiça que Deus se propôs a nos ofertar. Ele aceitou aquela justiça de Cristo na cruz e Ele agora nos oferece esta justiça no Evangelho pela fé. Então, isto é a grande doutrina bíblica, o grande ensinamento bíblico, tão levantado nos dias da Reforma Protestante do século XVI, a justificação pela fé. Você não tem que comprar indulgências, você não tem que querer comprar o perdão de Deus, você não tem que comprar o óleo ungido, o azeite não sei de onde, a água do Rio Jordão, a Bíblia da prosperidade. Você não tem que comprar, adquirir estas coisas como a forma de estabelecer algum tipo de justiça diante de Deus, ou comprar favores espirituais, como se vende tanto no balcão de negócios das religiões. Não, você não é levado pelo Evangelho a comprar estas coisas, e quem compra está perdendo o seu tempo porque não tem nenhum valor. Você não vai estabelecer a sua justiça própria para ganhar de Deus uma salvação ou trocar com Deus numa salvação. Paulo está dizendo aqui, olha, quem rejeita a justiça de Deus, ofertada graciosamente na cruz de Cristo, e procura estabelecer a sua própria justiça, não passa de ignorância. Tem zelo por Deus, porém não com entendimento. Olha, nós temos observado com muita tristeza este cativeiro pagão que acompanha a igreja. Lá no Antigo Testamento levou o povo de Israel ao cativeiro da Babilônia. Depois, no período da Idade Média, foi necessário que houvesse uma reforma na igreja para que a igreja voltasse à palavra de Deus, voltasse ao evangelho gracioso do nosso Senhor Jesus Cristo.
As pessoas comprando salvação, comprando favores divinos, comprando algo que pudesse atrair algum gesto da bondade e da misericórdia de Deus. A reforma tanto combateu isso, as chamadas indulgências, no contexto da história da igreja também chamada de simonia, referindo-se a Simão, que queria comprar os poderes espirituais dos apóstolos, relíquias que na Idade Média eram vendidas, e você fala, mas isso, pastor, era na Idade Média. Pior ainda, nos nossos dias este balcão de negócios da fé está escancarado para todos os lados. O que se vende de pulseira ungida, azeite, água do Jordão, o cajado de Moisés e a arca da aliança, lencinho de não sei quem, lenço do outro, chapéu do outro. Olha, cuidado com essa simonia. Isso atrai a ira de Deus contra a sua vida, contra a sua casa. Deus não aprova isto. Você não pode querer estabelecer a sua própria justiça e arrogantemente chegar diante de Deus e falar, está aqui, agora eu quero a minha salvação. Não, Senhor. O que Paulo está dizendo aqui é que nós vamos chegar diante de Deus e, se queremos entender o Evangelho, nós vamos aproximar diante de Deus de mãos vazias. E estas mãos vazias vão dizer assim, Senhor, eu não tenho nada para oferecer. O que eu preciso é que o Senhor me ofereça a tua justiça, aquela justiça que Cristo conquistou na cruz, do perdão dos nossos pecados, da nossa reconciliação com Deus, do alívio da culpa, do afastamento da culpa, aquela justiça que Cristo conquistou na cruz, e quando nós cremos nele como nosso Salvador, esta justiça de Cristo é imputada no nosso coração. As boas obras agora serão uma consequência da salvação para expressar diante de Deus meramente a nossa gratidão a Ele. Ah, pastor, então a salvação é pela graça, vamos cruzar os braços. Não estou ensinando isso aqui. As boas obras é uma consequência da salvação, não um meio de adquirir a salvação, é bastante diferente. A árvore boa produz frutos bons, um coração regenerado pela graça de Deus, obviamente vai produzir boas obras, vai produzir frutos bons. E estas boas obras, Tiago diz que é uma consequência da fé que nós temos em Cristo. A fé sem obras é morta. Então, ela é uma consequência da fé, nunca um meio de salvação. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Nós vamos para um intervalo e depois vamos falar a segunda parte deste texto, que eu tenho certeza que muito te interessa. Este programa é uma produção da Igreja Presbiteriana de Dourados. Venha nos visitar. Aos domingos às 9 horas, Escola Bíblica Dominical. Às 19 horas, culto de louvor e adoração, com pregação fiel da Palavra de Deus. Aos sábados, às 19 horas e 30 minutos, culto jovem. E todas as quartas, às 19h30, curso bíblico, uma visão panorâmica da Bíblia, livro por livro. Venha e traga toda a sua família. Avenida Marcelino Pires, 2233, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3421-0381. Igreja Presbiteriana de Dourados, há 62 anos cuidando da família cristã e proclamando salvação em Jesus Cristo. Receba seus amigos, familiares e convidados com muito estilo e bom gosto. Requinte Festas e Eventos, que possui modernas instalações, ambientes climatizados com total conforto para você realizar a festa de seus sonhos. O Requinte Festas e Eventos oferece sua estrutura para festas, casamentos, aniversários, formaturas e eventos corporativos.
Temos berçário climatizado com berços e cadeira para amamentação. Possuímos sala VIP, onde você pode marcar reuniões com as empresas envolvidas em seu evento, podendo ser usada também como camarim. Requinte Festas e Eventos, Rua Mário Feitosa Rodrigues, número 860, Jardim Flórida, Dourados. Mais informações 9971-1997. Requinte Festas e Eventos, transformando seus sonhos em realidade. Marcas famosas de lubrificantes. Há 38 anos atendendo Dourados, uma loja especializada em troca de óleo com as melhores e mais conceituadas marcas de lubrificantes do mercado. Temos uma equipe treinada e preparada, trabalhando com amor e dedicação para garantir a total satisfação de nossos clientes. Também trabalhamos com escapamentos. Marcas famosas de lubrificantes. Avenida Marcelino Pires, 517 em Dourados. Mais informações nos telefones 3902-2100 ou 8112-7929. Olha, nós voltamos aqui no segundo bloco de estudo do programa Andando com Cristo. Quero agradecer a sua companhia. Nós temos ouvido muitos telespectadores que têm nos acompanhado aqui pela TV Grand Dourados e têm acompanhado a nossa programação aqui da Igreja Presbiteriana de Dourados. Nós agradecemos a sua companhia e te convidamos para fazer uma visita à igreja, para participar dos nossos cultos e o momento ali de louvor e adoração ao nosso Deus. A segunda parte que nós queremos tratar desse texto de Romanos 10 é quando Paulo vai se referir à pessoa de Jesus Cristo e à justiça de Cristo que nos é oferecida no Evangelho. Ele diz assim: não pergunte em teu coração, isto é, quem subirá ao alto para trazer a Cristo do alto, ou quem subirá aos céus para trazer a Cristo lá do alto? Ou então quem descerá ao abismo, isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos? Presta atenção nisso. Um dos critérios preciosos da Reforma Protestante do século XVI foi um lema chamado assim, sola scriptura, somente as Escrituras. Somente a Bíblia é a palavra de Deus. A nossa única regra de fé e de prática. A minha consciência cristã e a sua estão desobrigados a crer em outra coisa, tornar matéria de fé, outra coisa que não seja as Escrituras Sagradas e aquilo que emana das Escrituras Sagradas para o nosso coração. Eu me refiro aqui que a tradição não é concorrente das Escrituras e nem as revelações e profetizações que andam acontecendo no nosso tempo são concorrentes das Escrituras. A Bíblia somente é a palavra de Deus e a nossa única regra de fé e de prática. Eu não sou incrédulo quando eu não creio em algumas coisas que andam batendo perna por aí, até porque elas são contraditórias com a palavra de Deus. O crente genuíno, salvo pela graça de Deus e que o Espírito Santo habita no coração dele, e não só habita no coração dele, mas também o conduz, o guia a toda a verdade, não pode se apegar como matéria de fé a outra coisa que não seja as Escrituras Sagradas e o que emana das Escrituras para orientar a nossa vida e orientar a nossa fé. Deus nunca projetou para Israel, e nem para nós no contexto do Novo Testamento, uma religião de mistério. Hoje em dia se fala muito em mistério, e é isso que Paulo está falando aqui. Olha, não pergunte em teu coração quem subirá ao alto, aos céus, para trazer a Cristo dentre os mortos ou lá do alto. Isso quer dizer o seguinte: Deus não projetou para nós uma religião de mistério. Quem é aquele homem iluminado? Quem é aquele homem revelado, aquele sacerdotismo?
aquela ideia de um homem sobreposto que subiu aos céus e agora voltou dos céus, está trazendo da parte de Deus um recado especial para o seu povo. Não me esqueço uma vez que, passando perto da casa de uma família da igreja, ela toda arrepiada dizia: pastor, vem cá. O que foi? Nós estamos ouvindo aqui um testemunho gravado numa fita, alguma coisa assim, por isso você vê que já não é tão novo esse assunto, e dizendo o seguinte: olha, o testemunho que foi dado numa igreja aí, e que um homem, ele morreu e foi até o inferno, e chegou lá no inferno, viu coisas horrorosas, e agora voltou para contar para nós. E eles ouvindo aquilo todo arrepiados, e aquela coisa cheia de mistério. Paira, meus irmãos, eu fui morrer e fui até o inferno e era um local esquisito e agora voltei para contar para vocês, para ninguém ir para lá, aquele mistério. Paulo está dizendo exatamente isso. Deus não projetou para nós uma religião de mistério, no sentido de que alguém, um revelado, um iluminado, tem que atravessar as divisas da vida e da morte, tem que atravessar as divisas do além para trazer mistério para comunicar ao povo de Deus hoje. Ou então quem descerá ao abismo, se não, eu me referi aqui a subir aos céus, mas agora também descer ao inferno, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos, que a Bíblia diz que ele desceu ao Hades. A religião de mistério. E como que as pessoas gostam dessas religiões de mistério? O único mistério do cristianismo é o mistério de que Jesus morreu na cruz e aquela morte dele na cruz, o seu sangue ali derramado, é poderoso para salvar a sua alma. Este é o mistério que ficou oculto nos tempos antigos, diz Paulo lá em Efésios, e agora foi revelado a nós o mistério de Cristo, o mistério da salvação pela graça de Deus revelada na pessoa de Jesus Cristo e naquele sacrifício dele por nós. Deus nunca projetou para o seu povo uma religião de mistério, mas uma religião revelada. Tanto que diz aqui, não precisa de subir aos céus nem descer ao abismo para trazer a Cristo. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração, isto é, a palavra da fé que pregamos. O mistério é que se você crer em Cristo, você será salvo. Este é o mistério do Evangelho. Todo aquele que nele crê não perece, mas tem a vida eterna. Este é o grande mistério. Mas não tem que subir aos céus nem descer ao abismo. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. A palavra da fé que pregamos. Por isso que somente as Escrituras é a palavra de Deus e o conteúdo para a pregação do pregador. O profeta que quer falar da parte de Deus nos nossos dias, ele tem que proclamar as Escrituras. Ele fala da parte de Deus quando ele fala a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, e expõe a palavra de Deus. Ela é suficiente para te dar o conhecimento da salvação, o restante é a operação do Espírito Santo no seu coração. Ela é suficiente para santificar a sua vida pela operação do Espírito Santo através da palavra de Deus no seu coração. Ela é suficiente para te dar conteúdo para a pregação. Nós pregamos a palavra de Deus, proclamamos a palavra de Deus, mas o mistério é que Cristo salva o pecador. Não é alguém que subiu aos céus, nem desceu ao abismo. A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. E Paulo vai além. Ele diz: se com a tua boca confessares a Cristo como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Este é o tempo da salvação. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Meu querido telespectador, você nunca deveria perder uma oportunidade como esta,
de entregar a sua vida ao Senhor Jesus Cristo, confiar nele como o Senhor e Salvador da sua vida. A fé salvadora é aquela fé que nós recebemos Cristo no nosso coração por ela. É aquela fé quando nós chegamos de mãos limpas diante de Deus e fala: Deus, aplica ao meu coração a obra de Cristo. Eu creio que Ele morreu na cruz para me salvar. E o mistério é que o Espírito Santo de Deus aplica ao coração do homem a obra redentora de Jesus Cristo para a salvação da sua vida. Esse é o grande mistério, esse é o tempo da salvação. Hoje todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E a Bíblia é a palavra de Deus, a nossa única regra de fé e de prática. Quando Paulo foi instruir Timóteo, Paulo disse assim a Timóteo: Timóteo, prega a palavra. Ele não apenas disse a Timóteo: prega a palavra, mas disse assim: insista. E Paulo, no capítulo 10 aqui de Romanos que lemos, ele fala assim que as pessoas precisam de pregar a palavra de Deus. Como que alguém vai crer se não há quem prega? E como alguém vai pregar se não foi enviado? Porque formosos somos sobre os montes os pés dos que anunciam o Evangelho, dos que anunciam a boa nova dos céus, que Cristo veio ao mundo para salvar o pecador, do qual eu sou o principal. E no versículo 17 ele conclui dizendo assim: porque a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. A fé vem pela pregação. Você ouve a palavra de Deus e o Espírito Santo promove a fé salvadora no seu coração. E a pregação vem pela palavra de Cristo. Não é cada pregador inventando o que vai pregar. Oh, Deus está me falando aqui agora. Isso. Não, não é pregador inventando o que vai pregar. É pregando a palavra de Deus, revelada por Deus e escrita por homens que Deus preparou para escrevê-la. Então hoje nós estamos destacando um dos pontos altos da reforma, a conquista de que somente a Bíblia é a palavra de Deus. Quantas pessoas escravizadas por superstições, quantas pessoas escravizadas por líderes religiosos, quantas pessoas escravizadas pela ignorância espiritual. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Ninguém precisa subir ao alto nem descer ao abismo para buscar a Cristo. A palavra de Deus, a Bíblia, está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Não saia daí, nós vamos para um intervalo e voltamos para concluir aqui o programa Andando com Cristo de hoje. Farmavida, há 19 anos formulando medicamentos com qualidade. A Farmavida manipula também fitoterápicos, cosméticos com formulações rejuvenescedoras, shampoos, hidratantes, filtros solares. Tudo monitorado e testado em laboratório analítico farmacêutico. Os seus produtos possuem padrões rígidos sanitários e têm compromisso com o meio ambiente. Farmavida, Rua Hildabergo Duarte, número 296, no centro de Dourados. Mais informações 3422-2859. Farmavida, a saúde em primeiro lugar. Livraria da Bíblia, onde você encontra todas as novidades em artigos evangélicos, como CDs, DVDs originais, Bíblias de vários tamanhos e modelos, artigos para presentear em todas as ocasiões. Não percam as promoções de livros e Bíblias com preços especiais. Livraria da Bíblia, Rua Rael Bonfacker, 2952, no centro de Dourados. Mais informações, ligue 3427-0379. A Livraria da Bíblia atende de segunda a sábado, das 8 às 18 horas.
Livraria da Bíblia. Olha, nós vamos concluir aqui o programa Andando com Cristo. Quero agradecer mais uma vez a sua companhia aqui através da TV Grandourados. E nós vamos orar por você. Talvez você tenha na sua alma aquela carência, aquele desejo de conhecer a Deus, aquele desejo de conhecer a Jesus Cristo. Peça a Deus que o Espírito Santo de Deus vai revelar Cristo ao seu coração. Entregue a Ele a sua vida, para de confiar nas suas boas obras e passa a confiar em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua alma. Nós vamos orar por você. Senhor Deus, nosso Pai amado, nós tributamos glória, honra e louvor ao Teu santo e bendito nome, porque Tu és digno, ó Deus, de todo louvor, de toda adoração, de toda glória, porque não há outro no céu e na terra que nos oferece tão graciosa redenção, como o Senhor nos oferece na pessoa de Jesus Cristo, o Teu Filho amado. Obrigado, ó Deus, por este momento aqui com os nossos telespectadores. Queremos pedir ao Senhor que a graça do Teu Evangelho chegue ao coração de cada um deles e que ao chegar, chegue trazendo salvação, nova vida, uma nova dimensão, um novo rumo para a vida. Ó Deus, quantos que já estão cansados e sobrecarregados, procurando uma esperança, procurando um rumo para a vida, e não vê esperança neste mundo e de fato não tem. Mas em Jesus Cristo nós temos a redenção e a vida eterna. Muito obrigado, ó Deus, pelos nossos telespectadores. Pedimos que a Tua boa mão esteja sobre a vida de cada um deles e que o Senhor renove no coração deles a fé e aquela salvação que só o Senhor pode nos dar. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor.